Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate desta quarta-feira, que hoje tem o prazer de receber o vereador Murilo Barletta. Boa noite, Murilo. Prazer tê-lo aqui. Feliz ano novo agora aqui no TV Com Debate, primeira vez em 2016. Boa noite, Guto. Boa noite, Filete. Boa noite, telespectadores. Na sequência, eu apresento nosso comentarista da noite, Eduardo Filete. Boa noite, Eduardo Filete. Vou aproveitar que tem dois santistas aqui de quatro costados. Ricardo Oliveira parece que vai 53 milhões de multa para tirá-lo, mas parece que os chineses... A gente vai falar de outros assuntos da cidade, mas eu queria que vocês... Vai acertar por menos, né? Mas não que vai pagar os 53 milhões, Por que acho. não? Ou vai pagar? Tem que pagar. É multa? Tem que pagar, então ué. paga. Para o Santos é uma boa? Acho que Pro sim. Santos... Jogador de 34, 35 anos? Se o dinheiro for bem utilizado, né, Murilo? É, esse Se é o o dinheiro problema. for bem utilizado, paga o Damião. Paga quase o Damião, né? Eu acho que a diretoria precisa pensar um pouco nesse outro lado. Certo que o Ricardo Oliveira é um líder do time, é o capitão do time. É discutido, né? Não, Porque quanto vale um título, né? Quanto vale um título? Vamos fazer uma pequena reunião do conselho do Vamos. Santos Futebol Clube aqui. Temos o ouvidor do Santos Futebol Clube, Eduardo Filete. Conselheiro O Santos- Nato também. Conselheiro Nato, Nato. Murilo. Não, Melhor eu ainda. sou Não? efetivo. Efetivo. Para o Santos não seria um bom negócio? Olhando pelo lado Financeiramente, sim. Tecnicamente, não. que ele, O Santos o não Ricardo tem, Oliveira não tem hoje um substituto à altura. Então vai fazer falta. Porém, financeiramente, é um dinheiro muito grande, um volume muito grande para o Santos não exigir a multa. Tem que exigir, o chinês paga e acabou. Para eles, isso aí é dinheiro de troco. dinheiro de troco. Concordo com o Murilo, porque 53 milhões, se bem aplicado na categoria de base, dá para pagar umas dívidas, dá para tal, né? É assim, o dinheiro é por um jogador de 35 anos que vai jogar até 36, 37, né? Então, tudo bem, mas não tem essa liderança no clube, né? O Ricardo Oliveira... Dentro e fora do campo, né? Ele é um Não cara é um cara- importante um cara dentro importante. do campo. O Ricardo é importante, fez um bom ano passado nos campeonatos, foi artilheiro, chegou à seleção brasileira, novamente estamos levando um ex-atleta para a seleção brasileira. Então eu espero que o Ricardo ajude também nessa negociação com os chineses, que o Santos receba a multa integralmente e que ele vá ser feliz na China, terminar esse final de carreira dele ganhando esse dinheirão que os chineses estão oferecendo para ele, e que o Santos possa, com esse dinheiro, com esse recurso que vai entrar, administrar um pouquinho as dívidas que tem, fazer alguns acordos, pagar bem e reforçar o time que precisa reforçar. Com a saída do Ricardo Oliveira, o Gabigol, fica com mais responsabilidade, na opinião de vocês? Com certeza. Se não vier alguém Tem uma molecada da base boa também, né? Que é assim, jogar num campeonato até que o Paulista dá para jogar, né? Mas teria que trazer O brasileiro tem que reforçar. Mas você tem que reforçar. No Paulista até que pode, né? Pode, porque tem o Gabriel, tem o que veio daí do... Tem o Lucas Lima. Não, centroavante. O que corre, o Moreno lá. O Joel. Não, Joel, são mas jogadores que é- ainda não tem que mostrar. Tem mas- que mostrar para que vieram. Né? Mas não compara com o Ricardo Oliveira, que tem aquela experiência, tudo, né? Então, Você está falando de seleção brasileira. Sim. Não dá para comparar. goleador, comparar, né? artilheiro do Paulista, artilheiro brasileiro, né? Então, jogador... Um jogador diferenciado, que já jogou na Europa, tem uma experiência, sabe se colocar. Diferenciado. É. O Ricardo é diferenciado. Um homem de grupo que ajuda, é experiente, Sabe aconselha a bater, molecada. sabe bater também, por exemplo, quando os caras dão duro, ele sabe a hora de bater, de não bater, ele controla bem o time, né? Então faz aquele jogo de nervos. É um centroavante moderno, né? Apesar de 35 anos, tem um chute muito forte, mas Vai fazer falta. vai fazer falta. E aí também a negociação com o Robinho, por isso que o Santos estava tentando trazer o Robinho, vocês acham que... Não, eu acho que foi Coincidência. coincidência. Se não, talvez teria até trazido o Robinho, né? E aí valeria, com esse dinheiro, poderia se pensar no Robinho, não? Não nos níveis que o Robinho Tava pedindo. No nível que ele está pedindo, ele vai jogar lá em Minas Gerais, vai jogar futebol ali na Pampulha. Eu acho que o Robinho fez um mau negócio. Depende. Se ele... Falando da história dele no clube, eu acho que ele poderia ter... Ele está pensando em 2 ou 3 milhões a mais por ano. Acho que para quem é milionário, que já tem Ganhou 25 200, na China. ou quem é milionário e tem 220, é a mesma coisa. A ordem de grandeza é a mesma. Infelizmente, ele optou, seja feliz. Vocês no acharam Atlético. que pegou mal? Não, veja bem. Não, ele é Olha, profissional, tem esse, profissional, tem né? esse- Mas tem esse ele- discurso. É só você ajuda de amor que o cara faz pelo clube, aí chega lá em Minas Gerais, pô, aqui é a torcida mais vibrante. Então, parabéns, estou numa grande torcida que é o Atlético, eu vim do Santos também, um time de muita
história, aqui estou no Atlético, um time de muita história também, estou contente de chegar aqui em Minas, agora já fala que é a melhor torcida, que não sei o quê, que não sei o que lá, isso que agora ele é profissional, né? Só que eu concordo com o Murilo, o cara que já tem 100 milhões guardados no banco, mais 2 milhões, tal, ele ganhou 25 na China, para ser reserva lá no time do Filipão, né? 25, tudo bem, lógico, dinheiro é dinheiro, né? Mas, então, agora, aqui no Santos, o Murilo sabe bem disso, que ele já trabalhou no clube, ele ia ser o time vai jogar para ele. Porque ele é ídolo pro Gabriel, ele é ídolo para todo mundo lá, ele é ídolo, né? Agora, como jogaram nas 2 vezes que ele voltou, né? Agora no Atlético tem cara ganhando 50 mil, 150 mil, tem o argentino lá, o Lucas Prato. Lucas Prato ganha 200 mil, né, tal. No jogo tá 0x0, Toy e Robinho, ó, você ganha 1 milhão, resolve aí, né? Se vira. Então ele tem que resolver, né? Por exemplo, o Romário resolvia, o Maradona resolvia. O Messi resolve, o Neymar resolve. Ele já resolveu muito, em 2002 ele já resolveu muito. Agora, ele tem que resolver. Mais de 10 anos que ele não resolve nada. Então, hoje tem um 2 jogo... Copas. Não, ele jogou bem no Paulista aqui pelo Santos, né? Jogou bem, mas o time era bom. O time era bom, então. Mas assim, ele hoje em dia ele é um bom jogador, né? Mas não resolve tanto como resolvia antes. Lógico, idade, ele é boleiro e tal. No Atlético, hoje já tem o primeiro jogo. Ele vai jogar, hoje ele estreia pelo Atlético. Ele joga no Atlético, ele joga em casa e tal, mas é aquele negócio, né? É um grande jogador, é bom jogador. Mas aí então é uma página virada na história do Santos, né? Não, Ou foi. Já Tá lá passou. no passado, tá lá no muro. Acho que sou contra quem vai pichar. 2002 ele ex-atleta, ex-jogador, teve uma fase boa no Santos. Tá na história, Tá queira na ou não. história e nada mais que isso. Ídolo é Zito, Clodoaldo, Pelé nem se fala. Coutinho. Pelé é ídolo de tudo, todas Gilmar, as torcidas. Coutinho. Então todos esses, entendeu? Mas o Robinho também, eu acho que considero ídolo também, porque o Santos tinha muito tempo sem ganhar um título. 2002 ele, fez aquele jogo. Ele foi. Então. Foi. Mas, não é mais, foi. Mas foi um dos melhores jogadores assim da história do clube. Grande jogador, tem que ficar lá na história. 2002, pô. Mas tiveram, no caso do Santos, então, muitos melhores do que ele, na minha opinião, né? Mas sem querer entrar no mérito, né? Mas na época dele, por exemplo, 2002, ele é novo, fez aquelas pedaladas lá, assumiu, bateu o pênalti. Esse jogador é ídolo, bate pênalti pra fora, bate na trave. Ele bateu, fez. Depois outro gol, ele driblou o cara do Corinthians, cruzou o Elano. Depois no outro ele enganou o Vampeta, tal. O cara com 18 anos, né? Tocou pro Léo, o Léo fez. Então eu acho que ele assumiu, né? Ele é um jogador que assumiu naquela época. Ele é um ídolo do Santos. Na época de 2002, 2004, quando ele teve a mãe dele raptada e que ele voltou naquele jogo de final contra o Vasco, mas ele participou da campanha vencedora do clube. É um ídolo, né? Agora são outras épocas, mas o Robinho sempre vai ficar na história do Santos, né? Quem tenta desmistificar isso é uma besteira, né? O que não dá é para o torcedor assistir o jogador é contratado, beija o símbolo do clube, aí 3 meses depois ele já está beijando a camisa do outro O Rivelino é ídolo do A Corinthians? saída do Robinho para a China foi muito ruim. Muito ruim. Foi muito ruim. Ele se sujou ali com a torcida do Santos de uma forma... Foi muito ruim. E aí a porta... A primeira passagem dele também foi ruim, né? Em A 2004... primeira saída, né? A primeira saída. Em 2004 ele teve a mãe dele sequestrada, o Santos ajudou. Teve um outro incidente, o Santos também ajudou, né? E... O que acontece? Ele não lembra mais disso. Então, né? aí, o que aconteceu? Quando ele saiu, ele falou em rede internacional. Falam rede nacional. Todo dia o Newton Neves, o grande Newton Neves, falou... ele falou em rede nacional. Esquece, é rede internacional. Ele estava no jogo da seleção brasileira na Europa, me parece, em algum lugar. Aí ele falou, eu não jogo mais no Santos. Aí na época, o presidente da época, o Marcelo Teixeira, obrigou ele a jogar aqueles 6 últimos jogos, lembra? Ficou naquele impasse, era 50 milhões, ele abdicou de 20 e o Santos ganhou os 30 com ele, mas o Marcelo não queria vender. Aí ele foi para... Já foi Foi uma saída traumática. Forceps, né? Foi ruim. Depois teve a outra saída dele, que foi mais tranquila, e teve essa saída agora, como o conselheiro, o vereador Boaleta falou, que também foi meio complicado para a China, né? Mas também tem aquela história que também às vezes não estava recebendo também, então vamos dar um desconto, né? Sim. Bom. Senhores, Barleta, a gente está chegando, esse ano a gente tem eleições municipais. Que balanço que você pode fazer do trabalho na Câmara? Como é que você analisa, como é que você enxerga hoje a cidade de Santos? Há 4 anos era melhor, era pior? Como é que você... Olha, a cidade de Santos é uma cidade privilegiada. Ela já tem toda uma infraestrutura, só que essa infraestrutura precisa de manutenção e precisa ser bem feita.
Houve alguns avanços na área da saúde, e a gente está vendo isso claramente. Vamos ter esse ano a inauguração do Hospital dos Estivadores, algumas reformas em policlínicas e construção de outras. E a nova UPA, que foi entregue agora recentemente, uma construção feita pela Lusíadas e uma parceria com a Prefeitura. Isso eu acho que vai dar uma reestruturada na saúde do município, que eu acho que é o ponto mais importante hoje de qualquer cidade do Brasil, é a área da saúde, é um ponto nevrálgico, está muito ruim em todo lugar, inclusive para quem tem plano, ainda mais para o SUS. Mas eu acho que Santos vai estar relativamente bem amparada, porém com um outro dificultador, que vem junto com essa estrutura que Santos está fazendo. Todo o entorno, nós tivemos experiências agora depois da UPA inaugurada, de chegar pessoas vindas de outros municípios com um cartãozinho que ele foi numa unidade de saúde daquele município e entregar, olha, aqui está fechado ou não estamos atendendo, vai na UPA em Santos, rua tal, número tal, mudou até de endereço. O cara já chegou assim. Então, já chegou recomendado. Já chegou recomendado. Então, fica muito difícil para o cidadão santista que paga o seu imposto para ter a saúde num nível e é obrigado a dividir com os munícipes dos demais municípios da Baixada Santista e sem a contrapartida financeira. Isso é muito difícil. Você vai à Santa Casa, você vai nos prontos-socorros de Santos, 40%, às vezes 50% das pessoas que estão sendo atendidas são de fora de Santos. Você vai nas escolas da Zona Noroeste ou nas escolas da Ponta da Praia, 30%, 40% são alunos de outros municípios, seja de São Vicente, Ubatão ou do próprio Guarujá, Vicente Carvalho. Então fica difícil assim, a gente custeia para os outros virem aqui usufruir. Principalmente na área médica, não tem como o médico deixar de atender, chegou uma emergência. Só que o sistema de saúde hoje, ele é montado para que você só vá ao pronto-socorro quando você tem uma urgência, uma emergência. E nos casos normais você vai às policlínicas, às unidades de saúde. Só que nos outros municípios não tem, então todo mundo vem para o nosso pronto-socorro. Consulta e atende a urgência e emergência. Para qualquer coisa. Então fica superlotado e aí acaba dificultando. Mas o que poderia ser feito, por exemplo, será que não seria o ideal se fazer um cartão? Não pode. Para o município, município de origem daquela pessoa que está sendo atendida aqui em Santos, por exemplo, a conta... Tem uma regulação que o SUS faz para atendimento de outros municípios e tal, mas o SUS já paga defasado e a conta nunca chega, paga atrasado, então é muito ruim. Então, além da saúde, a gente tem a educação, que eu acho que precisa melhorar. O IDEB da cidade de Santos não foi bem nos 2 primeiros anos. Nós, dentro do PR, temos uma estrutura muito grande, muito forte na área de educação. Temos vários quadros muito bons na área de educação. Estamos preparando um plano de governo para apresentar ao prefeito Paulo Alexandre. Apesar que o PR ainda tem uma possibilidade, ainda que remota, de talvez ser uma terceira opção aí... Ia de fazer essa pergunta, para a prefeitura de Santos. Tem uma candidatura solo do partido. Não, isso é uma coisa que precisa ser construída. Hoje nós estamos na base do governo do prefeito Paulo Alexandre. Eu sou vice-líder do governo, então a gente não tem pretensões, se o partido escolher sair com o candidato, de ser um candidato de oposição, e sim de ser mais uma opção e trabalhar em termos de ideias. E se resolvermos continuar caminhando juntos, como estamos agora, nós queremos participar efetivamente de propostas de governo, na área de educação, na área de mobilidade, na área de obras. Nós temos quadros para isso e pretendemos apresentar isso para o prefeito e para a equipe dele. Eduardo Filete. O Murilo é um Importante vereador. essa informação do Murilo. O Murilo é um vereador, né, informado, é um vereador que mora na cidade, um vereador que participa desde novo, né, que ele está bem ainda, mas ele participa do Tênis Clube, do Santos Futebol Clube, de todos os eventos aqui de Santos. A gente encontra o Murilo ligado com artes, há pouco tempo participou efetivamente do Festival de Jazz aqui de Santos, né? Então o Murilo é uma pessoa bem informada. Eu acho assim, nós não podemos deixar de atender nossos co-irmãos, voltando à questão dos hospitais, né? Mas realmente, logicamente, aqui é uma região metropolitana, mas é o que o Murilo falou. Vai ter uma pessoa de São Vicente? Graças a Deus, que pelo menos o Vicentino está tendo atendimento aqui. Graças a Deus, né? Mas é aquela coisa, né? Se não faz lá, a gente tem que fazer aqui, mas sobrecarrega, né?
É como se todas as pessoas de São Paulo, do ABC, de Diadema, Osasco, fossem tudo para São Paulo. Sobrecarregaria o sistema. São Caetano tem um sistema de saúde bom. São Bernardo, razoavelmente bom. Santo André, bom. Aí você põe tudo para São Paulo não vai estourar, né? Então, realmente, é como acontece em Santos. Segundo o jornal Tribuna de Santos, o Diário do Litoral, do nosso amigo Sérgio, 80%, eu achei exagerado, das crianças que estudam em escola municipal da Ponta da Praia, como o vereador comentou, o vereador falou 40% que ele foi bonzinho, mas segundo o jornal Tribuna e Diário do Litoral, que eu também achei meio, quer dizer, eu me assustei, né? Me assustei, mas eles devem ter fonte, 80% a 90%, pode pegar aí no Google, por lá, das crianças que estudam no Colégio da Ponta da Praia Municipal são no Guarujá, né? Então, nada contra. A prefeitura é obrigada a matricular, Bala? Não, na verdade, vai estar faltando gente aqui, você não vai? matricular alguém na escola, você tem que ter um comprovante de residência. Se ele tem a pessoa que vem trabalhar em Santos, tem no patrão, tem no lugar, ou tem uma segunda residência, um familiar que mora aqui, ele apresenta, e você não tem como... Sim, nesse caso... Por exemplo, a pessoa trabalha como, vamos supor, como motorista ou como gerente de uma loja aqui em Santos. Aí ele pede patrão para o meu filho, Guarujá. Um funcionário com atividade qualquer em Santos, que mora no Guarujá, ele tem essa... O cara dá o endereço e tal. Na saúde não precisa nem disso, né? O que é um absurdo, né? É essa questão de, por exemplo, de São Vicente indicar direto para Santos, né? Mas também o cara está lá, o secretário está lá numa mesinha, sem cara querendo matar ele vai despachar tudo. Sem cartões. Tá pior que zagueiro do interior, né? Despacha tudo. Pingou na frente dele, manda pra frente. Se põe eu e o Murilo lá, pô, vocês vão ficar um mês aqui, chega lá, não tem médico, não tem nada, ó, é o seguinte, a saída é ali, ó, tá? O banheiro é aqui, a saída é ali. Novinha ali. Tu não vai fazer o quê? Tu vai segurar a bucha? Né? Segurar a bucha, então tu não vai segurar a bucha, né? Na prefeitura, nos vereadores, que não tem na prefeitura, no secretário de desculpa, a população não vai bater, né? Porque não encontra muitas vezes na rua. Aí vai bater no secretário que está ali, no coitado de uma mesinha. O cara despacha para Santos, que é o lugar que tem o atendimento. Então você vê, o SUS paga, mas paga pouco, né? Mas é um sistema cruel, não é? É muito cruel. Pelo que a gente está conversando aqui, metropolitanas, sim, acaba a cidade que mais se prepara e que mais investe é a mais prejudicada. A população é a mais prejudicada. Exatamente. Essa é a cidade polo. Sobre o PR, né? Aí eu vou discordar do Murilo, mas no alto nível, porque o Murilo é uma pessoa muito culta aqui na cidade, todo mundo gosta do Murilo, tal. Eu acho que o PR não lança candidato a prefeito, né? Você tem uma informação assim como eu falei aqui, aí, assim como eu falei aqui há 6 meses atrás, que o vereador Hugo Dupré ia ser candidato, né? Iam tirar ele do PSDB para poder encaixar com o PMDB, fazer aquele encaixezinho e tal, tira o Hugo para se eleger em outro partido. Mas vereador sem mandato, eu sou prefeito, eu chego pro Murilo, não precisa sair que você vai ser meu secretário de finanças. E aí, o Murilo não ganhou nada, eu chego e tiro ele, o que ele vai falar para mim? Então, vereador sem mandato, o Murilo é um cara que já trabalhou em várias coisas, mas ele sabe que o mandato é muito importante, né? Pô, ele tem um mandato, ele está lá, ele tem espaço, tem fórum, tem câmara, se não tiver mandato tal. Então, o Hugo Dupré, que costuma ter umas votações grandes, tal, assim como todos que estão lá dentro, né? Por isso que foram eleitos. Então, o que acontece? Ele não ia deixar de uma candidatura de vereador que ele tem chance, como o Murilo tem chance, como o Banha tem chance, uns vereadores que atuaram, que apareceram bastante, com certeza ele não ia deixar, ou não vai perder. Então, eu acho que também o Odair Gonzalez, que o Paulo tem muita confiança nele, que ele tem muita confiança do Paulo, mesmo para sair naquela coisa, não vamos fazer igual o Taylor Matos, não vamos ser oposição rasgada, mas eu acredito que o PR forme com o Paulo. Eu acho que o Odair pode ser até um bom vice, ou não. Né? Mas eu acho que o Odair não lança a candidatura própria do PR, não. Eu acho que não. Isso não depende só do Odair, nós estamos conversando. Mas é uma liderança forte. Eu sou o vice-presidente do PR, o Odair é o presidente, nós já conversamos em algumas reuniões, inclusive com os pré-candidatos a vereador. O PR está caminhando, hoje nós estamos na base do Paulo, eu sou vice-líder, o Odair tem um bom relacionamento com o prefeito, com os demais secretários, faz parte, hoje é presidente da Prodesan, então não tem nada a ver com oposição, nada disso. Simplesmente quando o partido quer crescer, se ele quer buscar novos horizontes, ele tem que almejar coisas maiores. Pode ser que seja agora, pode ser que seja mais para frente, mas nós temos que nos preparar para crescer. E o PR quer crescer. Murilo,
Essa questão da cidade, né? Não, eu sei que eu parabenizo você por essa atitude de até estar, de uma certa maneira, colocando o PR também numa posição de sair no... Tem que ser protagonista. Tá, mas essa questão... Mas muitas vezes pode ser protagonista junto... Não, lógico. Compondo. Você também. Expôs perfeito. Mas você não acha que também... Como fizemos na última eleição. É um pouco triste na cidade, e nada contra o Paulo, muito pelo contrário, mas não é triste, por exemplo, uma cidade, por exemplo, que, vamos supor, todo mundo quer ser, você não falou isso em nenhum momento aqui, tá? Mas todo mundo é candidato a vice. Não, porque o fulano é candidato a vice e tal. Então não é triste uma cidade que não vai ter um debate, ou que vai ter um debate com pessoas que são, vamos supor, ultra radicais, que o cara já sai rasgando, que é gente boa também, mas sai rasgando em Facebook, coisas que às vezes não traz melhoria para a cidade. Não seria bom, por exemplo, outro dia eu vi um vereador de São Vicente falando, não me lembro o nome, daqui a pouco eu vou lembrar, e ele falou que no governo do Tércio em São Vicente já estava ruim, né? Então foram 16 anos de um sistema de governo que começou bem, mas depois caiu, foi o Bozelinha falou, vereador. Aí ele falou, então as pessoas põem toda a culpa no Billy, né? Mas já estava ruim com o Tércio. Então foi 16 anos, as pessoas apostaram no Billy, que tinha sido 5 vezes eleito vereador, várias secretarias, ação social, então as pessoas apostaram. Mas, segundo o Bozelinha, ele não acha nem muito ruim o Billy ter sido eleito, porque ele acha que São Vicente estava naquele continuismo. Então ele acha que o Billy pode ser uma solução para que São Vicente, de uma certa maneira, não aceitou aquele regime de 16 anos com a mesma linha de condução. Com a filosofia. E você acha que não seria, na sua opinião, Bareta, por exemplo, não teriam que ter candidatos, pelo menos para arejar a política de Santos, debater ideias? Você ter uma oposição consciente para se ter um debate. Olha, eu não vou julgar nem analisar a oposição, a situação. Cada um é cada um. Mas o que você acha para a cidade, assim? É lógico que o debate, a discussão de ideias é sempre salutar. Eu já fui presidente de associação, de clube, diretor, conselheiro. A gente sabe que muitas vezes a oposição te mantém alerta. É bom ter oposição. Agora, o prefeito Paulo está fazendo a parte política que lhe cabe, está fazendo muito bem, está procurando trazer o maior número de partidos e de apoiadores para a candidatura dele. É muito difícil, no sistema atual, não só em Santos, mas em qualquer lugar, alguém ganhar de um prefeito que vai para a reeleição. Então, o prefeito Paulo é realmente o grande favorito para a próxima eleição, e o PR sabe disso. Estamos caminhando juntos, mas nós queremos não só caminhar juntos por estar juntos. Nós queremos caminhar juntos, mas apresentando propostas e firmando compromissos de governo. Nós achamos que nós podemos ajudar, se for com o Paulo, a melhorar muito o governo dele em vários pontos. É isso que nós queremos. Queremos contribuir. Você falou em mobilidade, eu não podia deixar de ter você hoje aqui e comentar isso com você. Você deve ter conhecimento do que aconteceu lá no Bike Santos do Rádio Clube, que as bicicletas foram vandalizadas. Não fiquei sabendo. Foi hoje isso? Foi ontem. Ontem, não fiquei sabendo. Quebraram as bicicletas todas lá. 5, 6 bicicletas quebradas. É triste ver isso aí, né, Murilo? A população, um equipamento gratuito, muito triste. Pago pelos impostos, né? Porque... É muito triste, porque quem vandalizou? A própria população, ou alguém que foi para lá vandalizar. A população tem que ser o fiscal, tem que ser os olhos da prefeitura também. Parece que foi de madrugada, né? Mas aí o fiscal, o vereador, falando como fiscal agora da cidade, vocês são fiscais da cidade, fazendo um outro comentário em relação ao que aconteceu no Guarujá, o vazamento do gás tóxico que atingiu o Santos, a questão do incêndio da Lemoa. Os vereadores, a Câmara conversa sobre a importância de a cidade ter um plano para a população ter conhecimento, saber para onde vai, no caso de evacuação, como proceder. Porque quando houve esses 2 acidentes, muita gente ficou sem saber o que fazer, como fazer. Guto, coincidentemente, no ano passado eu apresentei um projeto de lei que obrigava a fazer um treinamento para a evacuação das escolas, dos próprios públicos, em casos de crise. E, sem saber, e logo na sequência aconteceu o evento da Lemoa e agora recentemente o evento na Local Frio. E eu tive a questão de
nas primeiras sessões agora de janeiro, se não me engano, foi aprovado esse projeto de lei. Não sei se foi para o prefeito sancionar, a assessoria está aí, de cabeça eu não estou lembrando. Mas ficou muito atual e a gente discute isso muito. Eu, como engenheiro, estive participando, depois do evento da Alemoa, o CREA, a Associação dos Engenheiros, fez um mega evento, chamando todos os entes que têm participação e responsabilidade na fiscalização e na realização das leis. Então, o CREA, Corpo de Bombeiro, Governo do Estado, Governo Municipal, CETESB e Defesa Civil do Município do Estado, ou seja, inclusive foi um evento tão bem feito e articulado que presencialmente nós tivemos que encerrar as inscrições em 500 e tantos, porque não cabia mais, o Corpo de Bombeiros não liberava mais gente na associação, tinha uns 5 ou 6 representantes de corpos de bombeiro de outros estados, Mas também teve de outros estados do Brasil presentes. A CREA montou um sistema online em que transmitiu para todos os estados do Brasil e para quase 20 países, e a participação online com perguntas, com sugestões, foi impressionante. Então, foi um case e, graças a Deus, nós não tivemos vítimas, mas isso serviu também para alertar CODESP, Prefeitura, Estado, União, que nós precisávamos ter uma nova entrada da cidade com urgência, precisamos ter novas leis para regulamentar e fiscalizar tancagem, armazenagem, e não só ali, porque nós tivemos já eventos no açúcar, tivemos evento com soja, se não me engano, e é muito perigoso. E nós temos que rever todas as nossas legislações, todas as regras Então, é importantíssimo que isso ocorra e ocorra rápido. Hoje está tendo na Câmara, eu vou, terminando o programa, vou voltar para lá, é uma audiência pública para falar sobre os novos terminais da Ponta da Praia e o problema de poluição e o meio ambiente. Então, terminando, nós vamos para lá, já deve estar começando agora a audiência, mas eu vou chegar ainda a tempo de poder debater essa parte de meio ambiente, que é particulado, poeira, que está afetando muito a Ponta da Praia. Houve uma nova licitação pelo governo federal e a área foi novamente licitada para terminais de sólidos, de grãos, e vamos ver quais são os equipamentos que eles vão ser obrigados a colocar para poder operar naquela área. Nós vamos continuar com esse assunto. Eu tenho que fazer um rápido intervalo. O TV Com Debate volta em instantes. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com,
sempre com você. Corta. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! Na infância, ela é chamada de menina. E na adolescência, é conhecida como garota. Na juventude, a chamam de moça. E quando a vida lhe clareia os cabelos, lhe chamam de senhora. Dona de tantos nomes, dama de uma única poesia, mulher. TV Com Debate está de volta. Hoje nós recebemos o vereador Murilo Barletta e os comentários ficam por conta do Eduardo Filetti. Murilo, você tinha falado que agora, hoje, quarta-feira, vai ter uma audiência pública para tratar da questão da dispersão, da questão de poluentes, dos terminais portuários que ficam ali no corredor de exportação na ponta da praia. Pelo que a gente ficou sabendo, os terminais vão continuar ali. Não há possibilidade deles serem remanejados para outra área do cais, como seria apontado por alguns técnicos aí, para minimizar esse impacto, principalmente com a crescente ocupação da ponta da praia. Olha, eu particularmente sugeri isso ao prefeito, o prefeito também entendia dessa forma, a maioria dos vereadores, que nós deveríamos migrar esses terminais de grãos para a margem esquerda e com tempo para eles se adaptarem. Então tinha um contrato, estavam vencendo, faltava 3, 4, 5 anos, que se desse o tempo necessário para que eles construíssem nessas outras áreas, com os incentivos que pudessem ser, e migrassem para lá, até com maior facilidade para transporte por ferrovia, pátio para estacionamento, porque hoje o grão tem que atravessar o porto inteirinho para chegar na ponta da praia. De caminhão. De caminhão ou de trem. Então, é prejudicial até para a mobilidade, para a facilidade, para a logística do escoamento da safra. E a ponta da praia, naturalmente, serviria para ser usada talvez até por terminal de containers, que é uma carga já fechada, com menos grau de poluição, ou até mesmo um novo terminal de passageiros. Podia se fazer essa transição. Mas o governo federal não entendeu dessa forma, o governo federal não entende nada quase nada de porto, de cidades. De economia. Entende de Cerrado, Brasília, Petrolão, Acarajé, essas coisas. Mensalão, essas coisas. Então, eles vêm e enfiam garganta abaixo da gente. Agora, a situação está posta, nós estamos numa audiência para ver que tipo de paliativo, o que eles vão fazer para mitigar os problemas que afetam os moradores da Ponta da Praia, porque nós recebemos reclamações semanalmente. Porque o porto, sendo uma área de jurisdição federal, a cidade é refém de decisões que vão, como essa, por exemplo, prejudicar a vida das pessoas que vivem aqui, né? Que pagam seus impostos aqui e que não tem a quem reclamar, porque uma vez decidido pelo governo federal... A gente espera que essa nova diretoria que assumiu a Codesp, e o presidente atual está mostrando isso, parece que ele quer um entrosamento Porto-Cidade, que eu acho que é o ideal. O prefeito e o presidente da Codesp, ou o secretário de Portos, trabalharem em conjunto para melhorar o Porto e a cidade. Eu sei que vamos fazer um exercício de um prefeito por um dia, você já fez a sua colocação, não foi nesse programa, sobre a sua atuação se fosse prefeito na aula da praia. Tolerância zero com crime, com prática de esportes fora do horário, etc. Eduardo Filetti, prefeito, como que você agiria nessa questão do corredor de exportação?
É complicado, porque nós somos uma cidade que tem um porto. Lá em Brasília eles pensam que é um porto que tem uma cidade, né? Então essa questão é muito complicada. O certo seria como o Murilo falou. A gente tem até um terminal de passageiros na Ponta da Praia, que é um lugar bonito, né? O pessoal chegava por Via Guarujá, via Santos, passava na praia, ia para o porto. Em container e grãos. Só que infelizmente o grãos ficou na Ponta da Praia, que é uma região ali, naquela ponta da praia, não tinha tantas residências ali, né? Tinha um pouco de casas, tal, ali perto do terceiro, tal. Depois começou a levantar umas torres, o Armênio levantou a primeira torre, o Mendes, depois levantaram outras, e aí tem várias torres ali naquela região meio ponta da praia, vizinho do estuário, ali aquela pontinha. Na curva. Ali, na curva, então hoje é uma região residencial. E quando tem laranja, grãos, é realmente complicado. E além do que o Murilo falou, com muita retidão, né? Que o caminhão vai derramando grãos na cidade inteira, né? Na época de exportação, fica aquele trânsito enorme na região, tal. Então o certo seria ao contrário, né? Mas infelizmente, tal. Um programa que eu vi o Vicente Cassione aqui no Estúdio da TV Com o nosso amigo Augusto Capô de Casa, o Cassione falou que parava tudo, né? Mas o Cassione tem um conhecimento jurídico para tanto, eu já não teria isso. E talvez o secretário jurídico também não tivesse essa galhardia que o Cassione disse que faria se fosse prefeito, né? Realmente tem que ter um entendimento do governo federal, através do governo do estado, do municipal, que a cidade é mais, assim, a população que paga imposto é tão importante quanto o porto, né? Ou não é um porto que tem uma cidade, Porque né? são atividades que pouco agregam em relação ao emprego. Tem o emprego dos trabalhadores que atuam nos terminais, mas não tem mais nada. A carga chega solta, né, em granel para ser embarcada. Aqui é só um porto de embarque da carga. Sim. Se essa carga viesse, fosse processada aqui, houvesse uma industrialização e, consequentemente, geração de empregos, a gente poderia até... Mas a saúde acho que vem em primeiro lugar, né? Sim, o bem-estar, a saúde da população é desenvolvimento sustentável. Não adianta ter desenvolvimento se você não tiver qualidade de vida. Então tem que se achar aí o ponto de equilíbrio. Murilo Barleta, aproveitando também a questão de mobilidade, a Câmara deve votar o projeto de lei que regulamenta a implantação de passarelas no município. Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso telespectador o que consiste esse projeto de lei. Olha, é o uso de espaço aéreo, né, em locais públicos. Foram divididos em dois tipos. A primeira para cargas, que são as passarelas que são usadas na área da perimetral, na área do porto, e que a prefeitura poderia estar cobrando uma outorga disso e não está podendo cobrar porque não tem uma legislação que permita. Por outro lado, a administração, os técnicos resolveram fazer uma lei mais ampla, abrangente, que envolvesse também toda a cidade com passarelas para pedestres, para as pessoas. Eu faço parte da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes da Câmara. E discutimos já um pouco essa matéria, porque houve, no começo da nossa legislatura, chegou um projeto do governo Papa. E quando chegou na minha mão, eu simplesmente brequei e não deixei andar, porque eu não entendia que aquilo, primeiro, eu não tinha estudado, não tinha sido debatido pela nossa mesa, pela nossa Câmara, e era uma discussão que talvez tivesse sido feita na outra legislatura, e que nós precisamos discutir melhor. E o prefeito entendeu e retirou aquele projeto. E agora ele voltou de uma outra forma, os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano trabalharam em cima dessa proposta. E o que eu fiz no final do ano passado? Quando o prefeito deu entrada na Câmara, nós pedimos que não fosse colocado em votação, né, em plenário, que se aguardasse um pouco, porque a gente pudesse fazer uma audiência pública, que foi feita esta semana, aconteceu. Eu tenho me reunido com vários arquitetos e engenheiros lá na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Desde que o projeto foi apresentado ao CMDU, ele passou a ser público, então aí a gente tinha na íntegra o que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano pensou nesse projeto. Nós reunimos vários arquitetos, vários engenheiros, inclusive professores de universidades, como o Nimes, a Unisanta, a Unisantos, da área,
para que dessem uma olhada no projeto, estudassem, para que eu, como representante da classe de engenheiros e arquitetos, pudesse defender a posição dos profissionais que trabalham na área, que militam na área. E nós tivemos o cuidado de não chamar para essas reuniões nenhum engenheiro ou arquiteto que trabalhe na prefeitura, na Prodesan, em algum órgão público, porque esse nós já, esse nós já sabemos o que pensa. O que pensa porque está na lei. Então nós queremos agora ter a posição, e aí nós podemos suprimir, melhorar, acrescentar alguma coisa, uma emenda, e aí nós ainda não temos a posição final desse grupo de trabalho. Vamos nos reunir provavelmente na semana que vem para mais uma rodada. E acredito que mais uns 10, 15 dias a gente já tem uma posição firmada que eu pretendo levar para a Câmara e defender essa posição em termos de o que é melhor para a cidade em termos de passarela. Eduardo Filete, você deve ter visto muitas passarelas em Miami, por exemplo, nos congressos que você lá esteve. Você é a favor, é contra esse... Não, como cidadão eu sou a favor, né? Mas acho que o Murilo falou com muita propriedade, conversar com quem entende realmente do assunto, né? Porque o engenheiro sabe e tal, mas eu não vejo problema, já que no primeiro mundo existe, né? E muitas pessoas falam por causa do armênio e tal, mas eu queria que você tivesse 3, 5 armênios, né? Eu acho que a pessoa inovadora, a pessoa que faz prédios bonitos, que investe... Que gera emprego. Gera emprego e tal. É lógico que ele tem que ter uma lucratividade. O cara também vende chup-chup na praia, o cara tá ganhando dinheiro, pô, né? O empresário visa o lucro, ele não é... Normal. Só que assim, eu acho que se tivesse 3 armênios aqui, a gente podia chegar perto de Miami, né? Então as pessoas ficam muito preocupadas se o armênio... Isso eu estou te falando aqui, mas de pureza do coração, né? Se o armênio vai... Pô, mas se ele está trazendo a ideia, se ele tem o capital e ele quer empregar, eu como cidadão acho legal, né? Desde que seja aquilo que saiu na imprensa. Não possa colocar... O cara tem uma casa e compra a casa do outro lado da rua e quer pôr. Isso não. Nem na Conselho Neves, nem na Costa, mas num shopping, no caso ali no shopping que vai ligar um edifício ao outro, eu acho até legal, bacana, vai ficar bonito para a cidade, como tem em São Vicente. Agora, logicamente, tem que respeitar os técnicos, que o Murilo falou. O Murilo é engenheiro, mas então ele vai conversar com a categoria, engenheiro, arquitetos, pega um parecer. O importante é ter critérios técnicos, mas, assim, né, Murilo? Exatamente, cidadão, nós temos que pensar para a cidade como um todo. Então, houve muito zum, muito disque-diz, porque a passarela, o shopping, o seu Armênio é um grande empresário da cidade, é um grande empreendedor, merece todo o nosso respeito, mas a gente tem que pensar na cidade como um todo, e é isso que esses engenheiros arquitetos estão pensando. E, provavelmente, o seu Armênio tem lá um projeto ou tem um interesse em fazer uma passarela ligando a um empreendimento ao outro, mas você tem aí, por exemplo, universidades, como a Unisanta, por exemplo, tem campos dos dois lados da rua, por que não fazer uma travessia de pedestre ligando os dois campos? Melhora a mobilidade urbana também, não, Murilo? Sim. A Unisantos ou Unip, 2 hospitais, ou seja, nós temos vários polos de atração de tráfego, de trânsito de pedestres que precisam ser pensados. Eu ainda acho que olha, na costa não pode porque tem a palmeira, os canais não podem porque tem os canais. Isso também tem que ser repensado. Por que não? Será que isso aí atrapalha? O centro histórico, de repente ligar 2 prédios no centro histórico, por que não? Em todos os lugares do mundo tem pontes, tem passarelas, São Francisco, Los Angeles e outras cidades. Em São Paulo tem... Vamos aqui mais perto, São Vicente tem. Então, vamos fazer uma lei que não permita exagero, que não permita absurdo, que regule, que obrigue, por exemplo, uma das coisas que nós estamos conversando, posso até adiantar, você tem, pode usar o do Armênio, pode usar o Santa Cecília da vida, qualquer polo atrativo de interesse. Então, vamos ligar o Santa Cecília um lado ao outro. Se o Santa Cecília quiser fazer só dos alunos particular, ele vai usar um espaço público, então ele vai pagar X, que tem lá uma tabela, uma regra. Tipo IPTU, tá, mas... uma regra vai pagar um X por mês. Porém, se ele permitir que se use essa passarela para o público, então em vez de pagar X, vai pagar X menos alguma coisa, vai ter um desconto. Aí, de um lado tem um shopping, do outro lado tem um hotel e não é do mesmo dono. Os dois entram em acordo e vão fazer essa passarela. Então elas têm que ter o responsável técnico, quem vai ser, como vai ser feito, quem vai cuidar, como vai ser a manutenção. Tudo isso tem que estar na lei. E é isso que a gente está preocupado. Não especificamente com uma parcela de um ou de outro empreendimento aqui, porque isso aí é pensar muito pequeno.
Eu acho que a gente tem que deixar que os empreendedores empreendam, que os arquitetos e urbanistas da nossa cidade possam ter essa ferramenta para fazer os seus projetos e melhorar a nossa cidade, fazer ela mais bonita e mais segura. Porque tem que ter um cuidado técnico, cuidado com a segurança das pessoas, tem que se fazer os cálculos de quanto de peso que aquela passarela vai aguentar, o material que ela tem que ser confeccionado, tipo de material, para não ficar, a altura. Para não ser uma coisa feia, que não embeleze a cidade, tem que ser leve. Por exemplo, tem arquitetos que acham que não precisa ser coberta, pode ser aberta, mas aí tem o problema de segurança, alguém vai lá em cima, joga uma pedra no carro, então tem uma série de coisas que tem que ser repensada. Pode ser fechada, pode ser aberta. No projeto está fechada. Mas, por exemplo, tem arquitetos que ainda pensam que pode ser aberta também. Por que não? Se fosse em países desenvolvidos, ninguém vai lá em cima jogar uma pedra. Sim. Aqui nós temos que pensar nisso. Não tem uma população que vai e você põe um bicicletário, bicicleta de graça para o cara e o cara vai lá e arrebenta de madrugada. Então nós temos que pensar com a população que nós temos. Pedra nos carros, então, né? é isso. Mas nós temos que pensar, então, por exemplo, se não me engano, tem uma restrição para passarelas, acho que na Francisco Glicério. A Francisco Glicério vai ter o VLT. Por que não ter passarela, de repente, num ponto lá de próximo a uma estação, por exemplo, para facilitar. Onde tem o Nimes, por exemplo, o Conselheiro Neves, Francisco Glicério com o Afonso Pena, que é um movimento tremendo para atravessar. De repente. Então, tem coisas que nós temos que repensar. Não é porque a lei está daquele jeito que ela vai ser daquele jeito. E aí eu vou levar as propostas e os 21 vereadores vão discutir e vão aprovar o que é melhor para a cidade. Mas é importante se fazer obedecendo todos os itens de discussão, audiência pública, sim, claro. As pessoas podendo participar, os técnicos podendo ter um posicionamento independente do já colocado pela administração. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Filete? Porque para onde a gente vai... Definiu, né? Eu também concordei com ele, com os técnicos. Essa ideia do Murilo também é legal, porque, por exemplo, não é porque é Conselheiro que é Afonso Pena, talvez na hora da praia, uma restrição, porque aí também vai levar o banhista para a areia, aí tem aquele problema do tombamento de algumas áreas ali de areia e tal, acho que aí não seria legal. Mas o Murilo falou uma coisa legal, por exemplo, se você quiser ligar o Santa Cecília, na Oswaldo Cruz ali, pô, mas passa só aluno? Então uma taxa X. Ah, vai passar aluno, mas também vai passar pessoas que não são estudantes, que são comerciantes, médicos, dentistas, funcionários públicos, enfim. Aí é mais barato. Então é aquela coisa, quem vai fazer a manutenção, se vai ser aberto, se vai ser fechado, tudo isso acho que é importante. Mas as pessoas às vezes questionam, o Murilo falou bem com propriedade, questionam, por exemplo, o empresário, que, né, no caso do Daxantes, o Armênio, foi o primeiro, né, o homem que lançou esse... Méritos para ele, que teve essa visão de querer fazer uma... Tomara que ele tivesse 3 armênios aqui. Empreendedor. Tomara que tivesse 3 armênios aqui e que 90% dos projetos deles fossem aprovados, alguns não, é evidente, porque também não pode mandar em tudo, mas, tipo, porque a pessoa que está... Imagina se o armênio falasse, pô, não vou mais investir nada em Santos. Não, eu vou fechar o meu centro lá, vou fechar... E aí? Né? Então a gente tem que dar... Graças a Deus de ter pessoas com 70 anos que, em vez de querer aposentar, em vez de querer curtir o seu devido descanso, ainda estão trabalhando e ainda estão querendo construir, deixar alguma coisa para a cidade, né? Deixar o famoso legado, que é uma palavra tão dita ultimamente. Vou fazer uma pergunta específica. No caso, eu acho que esse projeto é de suma importância, porque a gente não falou, eu vou tocar nesse assunto, uma passarela no Concais é mais do que necessária. Porque hoje as pessoas que vão embarcar nos navios de cruzeiro, eles têm que passar no meio da linha férrea. Olha, seria ali muito importante ter uma passarela para se dar um conforto maior para os passageiros e ser um cartão de visita da nossa cidade. Também. Eu estive num terminal portuário recentemente para tratar de outro assunto, sobre evasão de recursos, ICMS e tal, uma coisa nesse sentido. Conversando com um amigo, ele falou, poxa, eu quero fazer uma passarela, porque eu tenho um escritório de um lado da avenida e o meu terminal é do outro. Em frente. Em frente. E os funcionários têm que atravessar, tem que ir lá no semáforo e tal. E eu falei para ele, e se você pensasse em usar o recuo do teu espaço, mas deixar essa passarela ser usada pelo público, tem algum problema? Não tem. Então, vamos pensar desse jeito, tentar fazer com que ela seja pública. Porque, principalmente em Las Vegas, que eu estive lá recentemente, a maioria das passarelas que ligam os hotéis, elas são públicas.
O cara sobe na escada rolante. Continuação da calçada. Exatamente. E tem uma porta que entra para o empreendimento, seja ele um hotel, cassino, shopping, o que for. Se você não entrar ali é controlado, mas o resto você passa no público. É mantido, é construída pela iniciativa privada, é mantido e usa sem problema, né? Sem problema. Pessoas não são atropeladas porque o fluxo do movimento é muito grande. Eu acho isso. Né? Melhor a mobilidade urbana, porque o fluxo de carro, motos é maior. Na perimetral, por exemplo, você poderia até ignorar os sinais, né? Você retirar os sinais, ele ficar realmente uma via expressa. Tem lá na Bacia do Mercado. Na Bacia do Mercado, por exemplo, você tem uma passarela para ajudar as pessoas a saírem daquela parte da bacia, irem para a área portuária. Porém, Barleta e Filete, a gente tem o outro lado, que a gente tem uma passarela ali na frente da estação de barcas da Praça da República. E o que a gente menos vê... Mas tem que ter acessibilidade. Sim, tem que ter a segurança e a acessibilidade. Você tem que ter ou uma plataforma, ou um elevador para cadeirante, para pessoas com dificuldade de mobilidade. Eu já estou com esse joelho aqui, daqui a pouco eu já estou precisando andar também. Então não podemos escalar você para domingo, joelho? Não. Fala pro Dorival que não dá. Se fizer muita... Não, acessibilidade também, mas se fizer uma rampa assim, os caras também passam com moto, né? Hoje no jornal... Então a gente... É complicado isso, né? Estava mostrando em São Paulo, os caras passando com moto, um cara tentou entrar até com o carro, não é dessas partes, aí o carro encalhou, né? Mas motos é comum. Então, se você for no Rio de Janeiro, se você for na Avenida Brasil, se você for em São Paulo... Nos canais nós vemos muito isso, as pontes pedestre, mas o cara na ponte... vai lá. Então tem que tomar cuidado também para fazer uma acessibilidade, mas se você fizer uma pista, o que acontece? Fica mais confortável a pessoa subir, mas ao mesmo tempo o motoqueiro vai lá, o ciclista, aí começa a ter outro problema. À noite também. O pessoal vai evitar, porque vai ter gente que vai se esconder lá para assaltar. É difícil, né, Murilo? Se você colocar câmera de segurança, com vigilância, a iniciativa privada está fazendo. Mas iluminação, funciona. E polícia. Você vê recentemente, agora pegaram um assalto em frente à Santa Casa, o cara correu pelo túnel, a câmera estava lá, pegaram rapidinho. Você começa a funcionar, começa a diminuir. Isso é inteligência, trabalhar com inteligência. Começa a diminuir. Né? Você não precisa ter um policial em cada esquina. Não dá. Tendo uma câmera, você já multiplica. Quem que vai passar também, por exemplo, os funcionários dessa empresa? Tudo bem, trabalha à noite também, mas o número é reduzido também, né? Durante o dia, que é um fluxo maior de pessoas, né? Mas tem as barcas ali atrás da receita. Tem a questão de gente que não para ali. Não, a gente entende. Trabalho ou não, estou falando ali no caso do Concais, né? Tipo, no Concais poderia ser usado para os trabalhadores irem, ou se fazer uma passarela exclusiva do Concais, ele administraria, ficaria fechado, por exemplo, fora da temporada, só usado durante a temporada. Concais, inclusive, é uma área que tem sido usada para eventos. Sim. Né? Sim. Fora da temporada dos navios, um espaço muito grande, fechado, com amplas possibilidades de fazer, inclusive, shows, como fizeram recentemente. Você põe o pé no Concais, é bonito, mas quando você sai de lá, aquela lama, com aqueles trilhos... É agradável, você está com mala. Aí tu tem que pegar teu carro ali na outra ponta, ainda falta alguma coisa, né? Tipo assim, ainda falta um maior entrosamento, porque o cara chega para mala, aí para pegar táxi no outro lado, é trilho, é paralelepípedo, ainda falta uma certa ajeitada no entorno ali. No Concais é bonito, mas o entorno... Dentro do terminal, perfeito, sim. Mas no entorno ainda falta alguma melhoria, né? Estacionamento um pouco maior, um estacionamento que não seja os particulares, né? Que você tem uma situação ali que você tenha, por exemplo, um desconto, você vai usar o terminal, você tem um desconto para deixar o seu carro seguro, sem preocupação. Acho que atrai mais turistas, acho que é mais divisa. Transporte, um transfer que leve a pessoa do Concais para esse estacionamento, né? Quer dizer, até com uma ideia que nós demos, por exemplo, esses jogos que tem o Santos, por exemplo, no Pacaembu, nos Jogos em São Paulo, que o sócio pudesse pegar um ônibus por preço acessível, R$20, e iria para São Paulo, não jogou em Santos, e um time que não tem torcida, que não vai ter problema de tal. Por exemplo, o cara, eu quero ingresso. A própria Vila Belmiro forneceria o ônibus a preço de custo, ia levar todo mundo para São Paulo e vice-versa, de São Paulo para Santos. Quer dizer, poderia ter isso no Concais também, quer dizer, uma forma de você, não estou fazendo nada, vou ver o jogo no Pacaembu, mas tem um ônibus que vai, R$20, vai, leva a pessoa, legal, uma coisa que facilita o torcedor, né? Como facilita a pessoa que pega um navio, né, que não tem aquela imagem ruim da cidade, né, pois buracado, com lama, quando chove, aquela coisa meio esquisita, né? E o cheiro. Murilo Barleta, nós estamos chegando no final do programa. Qual o maior desafio desse último ano de trabalho na Câmara? Eu acho... Falta alguma coisa para você? Ou
Qual que é a Sempre falta alguma coisa. A gente sempre quer fazer mais. E, infelizmente, enquanto vereador, a gente depende do poder executivo para realizar a maioria das coisas. Muitas das leis que a gente imagina fazer são de prerrogativa exclusiva do executivo. A maioria das obras que são feitas, dos serviços que são prestados, são prerrogativas do executivo. Então, ao vereador resta a fiscalização e algumas alterações de lei, algumas coisas. E uma coisa que eu tenho feito, tenho gostado desse trabalho, é procurar propor algumas emendas para determinados setores e acompanhar a realização desses eventos e, principalmente, induzir o prefeito a fazer pequenas obras, pequenas intervenções em pequenas comunidades e que isso dá um resultado muito grande e muito, muito sentido pela população local. Porque muitas vezes, naquela comunidade, com 200, 300 mil reais, você resolve um problema da comunidade e ela não está preocupada com um túnel, uma ponte, o VLT, que vai ser bom para todo mundo, mas se você resolver a escadaria daquele morro, fazer a entrada área de daquela lazer, favela, aquele é o maior problema. Aquilo é o maior problema. Então, acho que essa visão, que eu acho que o prefeito tem, mas acho que tem que ter mais ainda, e eu conheço o Paulinho desde que moleque, e hoje sou vereador, ele está prefeito, eu procuro conversar sempre que posso com ele, passar esses conselhos, essa visão de mais humana ou mais próxima da população. Muitas vezes o prefeito não consegue estar a todo tempo, a toda hora, na rua, na comunidade, como nós, vereadores, estamos. Então, isso eu procuro passar e acho que tenho feito. Eduardo Filete. O Henrique do Fórum fez uma pergunta aqui, mas acho que nós vamos deixar para outro Não programa, cabe essa né? pergunta, a gente leu, mas acho que não é o vereador, não é ele que tem que É uma responder, pergunta sobre né? como é que fica os funcionários do hospital e os estivadores que foram mandados embora, quem vai pagar. Mas a gente pode Olha, rapidamente, ontem teve uma audiência sobre o Hospital dos Estivadores, e um rapaz perguntou, porque ele é filho de um ex-funcionário. O que a gente explicou para ele? Isso. Quem assumiu o Hospital dos Estivadores foi o governo federal. A União assumiu. Quem assume ônus e bônus. Então, os encargos, o governo federal assumiu. Tem que pagar as pessoas. Num determinado instante, o governo federal resolveu vender um prédio. Podia ser o prédio A, foi o prédio do hospital, que era o hospital. E a prefeitura comprou. Então, eu acho que com esse dinheiro que a prefeitura comprou, o governo federal deveria primeiro pagar os funcionários que estão para receber. E o que sobrasse. Então, no teu entendimento, o encargo é do governo federal. Claro, que comprou o prédio, que comprou o hospital. Que absorveu o hospital. Quem comprou ficou o prédio com aquilo, por conta de uma dívida do próprio governo federal, por não pagar tributo. Quem comprou o prédio comprou só a matéria, mas quem ficou com a alma dos funcionários é o governo federal. É mesmo, você compra uma empresa, você compra o CGC, você compra ônus e bônus. Sim, compra o bom e o mal. Senhores, infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Queria agradecer demais, vereador Murilo Barleta, muito obrigado. Venha mais vezes aqui ao programa. Eduardo Filete, muito obrigado. Obrigado. Telespectador, a gente fica por aqui. O TV Com Debate volta na sexta-feira ao vivo. Amanhã nós temos reprise, 10 horas, programa da Santa Casa. E você, um abraço.